Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço. O blog de João Maria Andarilho Tópico sou eu, o blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, estudante, professor, professora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E vocês que me acompanham desde a época do Orkut, estamos no Google Plus, você aí das mídias sociais, você do Yahoo Respostas, uma comunidade que eu gosto tanto. Quer perguntar lá ou quer responder algo? Entre na comunidade do Yahoo Respostas. E você que me acompanha pelo seu bom e velho e-mail, hein? Que prazer ter conosco aqui no nosso canal. E você do blog que acompanha o nosso trabalho, obrigado também. Gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, da nossa também querida e amada cidade americana. Um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão, da nossa querida e amada Campinas. E um beijão para meus parentes ali de Osasco, uma cidade que eu amo de paixão. E hoje, meus amigos e minhas amigas, vamos tentar falar um pouco sobre um assunto que é muito importante na educação. É sobre um livro, mas na verdade esse livro, abaixo do vídeo eu vou deixar o link desse livro, está no nosso slide share. O livro está em PDF para que você possa baixar e ler na sua casa. É um livro antiguíssimo, mas antiguíssimo mesmo. Então vamos falar um pouco sobre educação e vontade, sobre a inteligência e a vocação da inteligência. Então, meus amigos e minhas amigas, obrigado aí você que está vindo pela primeira vez, que acompanha esse canal, se inscreva, toque no sininho para que você receba nossas postagens. Então, meus amigos, a vontade, segundo os escolásticos, Santo Agostinho, até mesmo Aristóteles, dizia que a vontade é a busca do bem, né? Então, é na vontade que o bem se movimenta. Você precisa ter vontade para que o bem se movimenta. A vontade indica o espírito para o bem. Então, a vocação da vontade é buscar pelo bem supremo. Sem alcançar o bem supremo, você não tem a felicidade. Mas nós estamos falando isso para chegarmos na educação. A inteligência. O que é a inteligência? A inteligência vai buscar a verdade. E a filosofia também é buscar a verdade. E quando você busca a verdade, você vai ter a sabedoria. A sabedoria é isso aí. Então, o que vemos hoje na educação, e aí nós temos que voltar na idade do iluminismo, onde surgiu Descartes, esse filósofo matemático também, que ele penso, logo existo, né? Ele que enunciou isso, e também através dos seus escritos, chegou-se à divisão das ciências, né? Então, até então, nós tínhamos as 7 artes liberais, que eram 3 da fala, né? E 4 do intelecto. E a partir de então começou-se a estudar as coisas separadamente. E aí vai até os dias de hoje. E isso, nos dias de hoje, nos causa um problema sério. Porque os assuntos não estão separados. Quem separou foi o homem, porque a natureza você não separa. Se eu estou vendo aquele móvel, ele está no espaço, ocupando um espaço físico, mas ele está num ambiente, mas ele ao mesmo tempo tem uma história. Aquele móvel, aquele guarda-roupa tem uma história. A pessoa ganhou aquele guarda-roupa de alguém, ou comprou de tal jeito, ou pagou assim, ou pagou assado, essa fábrica que fez aquilo fica em tal lugar, eu vi na rua esse caminhão passando com essa marca aqui e tal, e papapá, aí você sabe. Então as coisas vão se relacionando com a própria história de um simples objeto. Então essa educação que separou as matérias e depois tentou-se, através dos temas transversais, tentar restaurar isso, mas não adiantou, porque nas faculdades a pessoa vai aprender matemática, e só matemática, e às vezes vai tentar ter um olhar mais amplo daquilo. Mas, onde eu quero chegar com isso? Nós temos aí a inteligência que vai buscar pela verdade. Nós temos aí a vontade que vai buscar pelo bem. Mas nós temos os vícios do bem, que desviam. Nós temos tendências, né? Não é verdade? Por exemplo, a pessoa tem uma aptidão para fazer educação física, mas ela não tem vontade, correto?
A pessoa tem vontade de ser músico, mas não demonstra aptidão, correto? Então as coisas ficam se confundindo e a pessoa não consegue buscar a sua vocação, correto? E quando nós não buscamos a nossa vocação, nós perdemos tempo. É aí onde nós queremos chegar. Então, toda vez que a gente, dentro do meio educacional, por exemplo, eu estava conversando com a minha esposa aqui, a Elisângela, te amo, viu? É sobre a língua portuguesa, correto? Você tem uma introdução da língua portuguesa aí nos anos iniciais, né? São 5 anos nos anos iniciais, né? São mais 4 anos no Fundamental 2 e são mais 3 anos no ensino médio. Então você tem 4 com 5 dá 9, 9 com 3 dá 12. Então você passa 12 anos da sua vida estudando a língua portuguesa. Um exemplo, para você ter uma... Então, você, quando é convidado a demonstrar o seu conhecimento sobre a língua portuguesa, você não consegue. Você comete erros grosseiros. Erros grosseiros é de se estranhar. Você vai ler, não consegue ler direito. Não consegue pontuar as coisas, colocar acento, essas coisas todas. Você passou 12 anos na escola e não te ensinaram como que um destro posiciona um caderno, como que um canhoto posiciona um caderno, como que se é a punhadura de um lápis, de uma caneta, como que os exercícios para se fazer, para que você tenha um exercício para você ir se habituando a como se escreve, o começo, o meio e o fim. Né? Para que existe caderno quadriculado? Para que existe caderno de caligrafia? Para que existem todas essas coisas? Para que tem lápis colorido? Por que tem essas coisas? Será que é tudo enfeite? Então tudo isso tem um propósito. E quais são os propósitos? Não foram feitos à toa. Tem um propósito. Assim como essa caneta desculpem, tem um propósito do quê? É uma esferográfica que vai fazer eu escrever. Vai sair tinta, eu vou escrever no papel. Essa é a finalidade dela, correto? Então todas as coisas têm uma finalidade. E qual é a finalidade da educação? É fazer com que o ser humano, né, ele consiga se aproximar da vontade do bem e que a sua inteligência se aproxime da verdade. É isso. Aí ele vai ser uma pessoa, um homem de verdade e uma mulher de verdade. Ele não vai ser um homem da mentira e uma mulher da mentira. Compreendendo onde nós queremos chegar? Temos exemplo da língua portuguesa. Entende? A matemática é a mesma coisa. A pessoa passou 12 anos da sua vida estudando matemática e não sabe. Como é que podemos aceitar isso? É estranho isso, né? Então, a inteligência não estava buscando a verdade. Muitas coisas dentro da sala de aula foram faladas, foram feitas, que não promoveu a educação da matemática. E onde aquilo se relaciona com as coisas. Quando você dá uma finalidade e sabe a finalidade, a inteligência, Aristóteles dizia, você conhece os objetos, você sabe categorizá-los e dar objetividade para que eles servem. Correto? Então, quando você mostra a importância das coisas para as crianças, um exemplo, uma vez eu estava dando aula com as crianças do primeiro ano, era estagiário, né, na escola. E a professora tinha que fazer uma intervenção de estágio. Intervenção é quando você que tem que planejar a aula, você que tem que fazer quantos dias você vai levar aquela aula, os objetivos e tal, qual que é a finalidade de tudo isso aí. E a professora da sala de aula que ia te avaliar, ia te dar uma nota e você tinha que mandar para a faculdade depois. Perguntei para as crianças, olha, pergunte para o carteiro como que ele se orienta através dos números pares e ímpares. De que lado é, né, o senso de direção. É importante. Então as crianças perguntaram. E na segunda-feira é muito interessante ver as crianças, por natureza, elas querem cumprir uma missão. Ponha isso na cabeça, professor, professora. As crianças não são suas inimigas. O seu filhinho, sua filhinha não é seu inimigo, sua inimiga. Põe isso na cabeça. Você que cria o monstro porque você quer. Correto? Mas voltando atrás, quem é o adulto é você. Aquela criança não sabe nada, ela está ali para aprender, correto? Já dizia
Henry Wallon, eu tenho muitas questões contra Henry Wallon, sempre falo para vocês aqui, mas num pensamento ele acertou. A criança precisa de um adulto completamente socializado para ser inserida no social. Então, um adulto que é despreparado não pode preparar uma criança. Compreendeu aonde eu quero chegar? Então, as crianças responderam a pergunta do minha, né? O carteiro disse que ímpar é de um lado e par é do outro. Aí eu perguntei para as crianças, então é importante aprender o que é par, é ímpar? É importante. Então vamos aprender? Vamos. Entendeu onde eu quero chegar? Você vai ser o futuro professor, cara. Desculpa falar, às vezes, gírias. Não tem isso, mas eu quero que você entenda. Se eu fazer tudo isso aqui, você conseguir entender o que eu estou falando, chegamos onde nosso objetivo. A educação pedagógica tem um objetivo. O objetivo não é a educação do futuro. Ah, daqui 10 anos a gente vai ver o que vai dar no Enem. Não, não. Você tem que preparar o aluno com o que ele tem que aprender agora, o que vai ser útil para ele agora. As crianças compreenderam o que é importante, a importância de aprender par e ímpar. Compreendeu? Você tem que mostrar a importância das coisas. Por que é importante aprender certas coisas? Aí, naturalmente, as crianças vão demonstrar interesse. Agora, se você fica 12 anos aprendendo uma coisa que você não consegue usar, é perda de tempo. Quantos assuntos estamos discutindo em sala de aula que são perdas de tempo? E o objetivo final da educação não se cumpre. E nós enganamos os pais, nós enganamos os alunos são enganados e vão propagar essa enganação. Eles vão para a faculdade depois, vão fazer a mesma coisa. É um ciclo interminável. Nós temos que romper com isso aí. Essa espiral do silêncio. Romper com isso, né? Quebrar isso e dar novos rumos para a educação. E essa educação do futuro também é uma grande balela. A educação tem que ser para aquelas coisas que são importantes hoje, ontem e amanhã. Um outro exemplo, para que você entenda onde eu quero chegar, se você tem um engenheiro, né? E tem um pedreiro lá de muitos anos construindo casas e sobrados, e tem um engenheiro que é recém-formado. Ele compra lá o cimento e o pedreiro fala para ele assim, olha, a quantidade que você comprou não vai dar. O pedreiro está falando isso aí baseado na experiência prática, real do dia a dia. Então, a educação nunca pode ser alheia do real. Se o engenheiro ficar dentro da sua salinha, só fazendo um cálculo, sem ver a realidade, onde vai dar aquilo, não vai dar certo. Por isso que a gente vê prédios caindo aí. Por isso que a gente vê advogado não conseguindo fazer uma boa defesa, porque a realidade é outra coisa. Então, professor, professora, a realidade tem que ser prioridade. Se a criança está vendo um homem, e você quer que ensinar para a criança, não, aquilo lá não é um homem, isso aqui é uma mulher. Isso é educação. Da verdade? É disso que nós estamos falando. Vamos ser sucintos ali. Nós buscamos a verdade. Correto? Então as coisas têm que ser ordenadas pela verdade e pela realidade. E, às vezes, nossa vocação está sendo empregada em coisas erradas. Quantos talentos nós temos aí que foram desperdiçados? A pessoa chegou no ensino médio, olha para trás, vê o certificado e vê, mas que bem isso me fez. Aquela pessoa que veio lá do Nordeste, lá para Campinas, né? Ou para Osasco, sei lá a cidade que você mora, veio lá sem saber ler e escrever direito, mas só com a vontade. E com a experiência de vida real que ela tem. E essa experiência real mostra para ela, ó, eu vou lutar naquela cidade. Se eu lutar, eu vou conseguir algo. Ela veio com essa crença. E ela viu alguém fazer isso dar certo. Então não é apenas uma crença, é a ideia dela, é a verdade dela. E ela consegue se dar bem. E nós vemos uma pessoa que tem toda uma preparação, mas não está conseguindo lidar com a realidade. Outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês sobre educação e vontade, estava conversando com a minha esposa também, interessante isso, né? A gente tem que estudar dois, como falávamos para você, sempre a gente fala. Chanakya Pandita, o grande pensador indiano, né, que derrotou Alexandre o Grande, já falava no seu Niti Shastra,
Tem espanhol aí, se eu achar eu vou te mandar em PDF para vocês abaixo do vídeo, vou achar o link. Niti Shastra, né? Onde nesses ensinamentos ele diz, estudar é a dois. Então, nós temos aí ideias e crenças, para sintetizar o que nós estamos falando aqui. Então, quando nós estamos seguindo ideias e quando nós estamos seguindo crenças, correto? De um lado, quando você segue a ideia, significa o quê? Tem um assunto, né? Por exemplo, aqui tem o Omar Najar, é o prefeito da cidade americana, correto? Eu conheci ele através da administração, o que eu vejo que está acontecendo na cidade. E como a cidade estava quebrada e como a cidade está ficando agora. Eu sou recente aqui, morador de Americana. Teve um outro prefeito, Diego Dinadai, e seus comparsas, que roubaram a prefeitura e foram cada um defendendo o seu, né? E as pessoas que ficaram do lado do Diego Dinadai meteram pau no Omar Najar e tal. E se uma pessoa do Belém do Pará ficar sabendo através dessa pessoa que o Omar Najar faz uma má administração, tá tudo danado a cidade tá jogada, tá cheio de buracos as ruas e tal, a pessoa vai seguir o que uma pessoa está falando. Não é a ideia dela, não é a verdade. Ela vai seguir uma crença, é um fanatismo, correto? De outro lado, eu estou seguindo o quê? O que eu estou vendo. Já vi ele pessoalmente. A simplicidade também. Então, se alguma pessoa falar que ele é cheio de segurança, não vou acreditar, porque eu vi a realidade. Então, vocês jovens, né, que seguem esse canal aqui, pessoas que acompanham nosso trabalho aqui, o objetivo desse canal é esse. Você tem que ter ferramentas que você tenha as suas ideias. E não acredite em crenças, né? Se você for julgar uma pessoa, veja o lado que o pessoal fala de bom dessa pessoa, o lado ruim, mas pesquise as fontes verdadeiras e tire uma conclusão. Não fique tomando conclusão pela conversa de que você ouviu falar de outras pessoas. Isso aí, quem vai pela cabeça dos outros, já diziam os sábios antigos, quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Até pulga também pode ser, depende dos lugares, né? Então, meus amigos, minhas amigas, é isso. Quando você está seguindo uma ideia, você vai seguir a verdade. Você pesquisou, você viu o bom, o ruim e chegou numa conclusão. Aí você tem a sua opinião realmente. Mas às vezes você mostra que uma opinião é sua, se passa por sua, mas não é sua. É uma crença que você ouviu falar, mas não pesquisou nada, não sabe. Você está acreditando naquela pessoa fielmente. Isso aí é fé cega, cara. Não é verdade? E você está cometendo um falso testemunho. Olha que 2 erros graves aí, né? Então, é muito delicado esses assuntos. E sem contar no hinduísmo, que não é um termo correto, mas a filosofia védica da Índia Antiga dizia que temos que tomar cuidado, né? Quando afirmarmos uma coisa, temos a certeza para não prejudicar nosso karma, correto? Então, meus amigos, minhas amigas, é isso. Busque à vontade o bem, não o bem dos vícios, mas o supremo bem. Aquele bem, por exemplo, eu aprendi a fazer perfume. Um exemplo. Eu vi um vídeo no YouTube, vi um senhor, né, japonês, fazendo esses vídeos. Aprendi a fazer e aquilo me beneficiou. O perfume que eu pagava caro lá, eu mesmo faço, às vezes até eu já ganho um dinheirinho com isso. Então, esse conhecimento me beneficiou na prática. Eu usei praticamente esse conhecimento, correto? Então, a vontade que eu tive de fazer algo me resultou um bem que não me aprisiona, correto? Toda vez que você for buscar por um bem que te aprisiona, você escolheu mal, fez uma mal escolha. Cuidado para não ficar prisioneiro. Então a inteligência vai buscar pela verdade, a vontade pelo bem, sempre queremos fazer o bem, correto? E a ideia é quando você sabe o que você está fazendo, falando. Você pesquisou os opostos e chegou na sua conclusão. Quando você segue uma crença, você é fanático. Você ouviu dizer alguém, a pessoa dizer, mas você não pesquisou. Você ficou preguiçoso. Você ficou por aquilo que você ouviu. Você nem sabe o que acontece. Essas coisas. Então, por isso que a gente precisa de uma categoria de pessoas que busquem pela verdade e falam a verdade sempre. Mas, como dizia Sócrates, né?
Ele estava discutindo com Sísifo, se não me engano, uma pessoa, né, no banquete, parece, se não me engano. E ele diz assim, nós temos que buscar pela honestidade e a verdade. Aí Sócrates pergunta para ele, mas peraí, e se um amigo seu te deixar, pedir para você guardar uma faca, aí você guarda essa faca, né, você guarda essa faca, correto? Aí esse amigo seu volta depois de um tempo, com raiva, que quer matar uma pessoa, e pede essa faca para você, você vai entregar? Pela honestidade, pela verdade, você vai entregar? Ou você vai ponderar que não é o momento correto de fazer aquilo? Então muitas pessoas buscam pela verdade e pela honestidade, mas em muitas situações não são ponderadas. Atropelam as pessoas. Em nome da verdade, elas atropelam umas às outras. Tá ok? Então mais ou menos isso que nós queríamos falar aqui nesse vídeo. Obrigado por estar seguindo o nosso canal. Você pode chegar no lugar que você quiser, você tem capacidade. Eu acredito na capacidade das pessoas que estão nesse canal, que seguem a gente. Eu acredito nisso, correto? E sei que você não pense que o Enem é tudo, não pense que faculdade é tudo. Pense que você tem que buscar a verdade e buscar o bem. Fazendo isso, você vai descobrir a sua vocação, correto? E não vai perder tempo na vida. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode acertar. Até mais. Tchau.